E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui tá falando Gustavo, GSS Games na parada com vocês. E galera, tô aqui hoje, 20ª rodada, nosso queridíssimo Cartola FC, pra trazer pra vocês a escalação do nosso time principal, focado em pontuação pra essa 20ª rodada. Sempre também pedindo pra você que não é inscrito no canal, parceiro, se inscreve, papoca um like nesse vídeo, que também ajuda muito na divulgação. Porque além desses vídeos, ainda vamos fazer muito mais nessa rodada. Como vocês podem ver, 5 dias para o mercado fechar, teremos uma semana cheia. Ou seja, além da escalação do nosso time principal, no canal aqui a gente ainda vai fazer time de valorização. Vamos fazer escalação da galera, ou seja, podem mandar suas escalações aqui no comentário desse vídeo no YouTube, que vamos fazer uma escalação. E você tem uma chance de seu time ser analisado num vídeo aqui do canal. Também vamos fazer o vídeo das nossas ligas, onde vamos falar da nossa liga clássica e das nossas ligas mata-mata. Os links para entrar na nossa liga estão na descrição. E também, sempre lembrando que qualquer modificação que ocorrer nesse time de hoje sairá no nosso time de sexta-feira, que vai sair na sexta, que é o nosso time definitivo. Se não ocorrer mudança, não vai ser basicamente essa. Porém, fica ligado no canal que pode ocorrer alguma modificação, porque tem os jogos no meio da semana. Tranquilo? Então foi isso. Sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Agora o bicho vai pegar! Vai pegar você! Tá de bobeira! Voltando aqui, galera, e antes de falarmos diretamente logo do nosso time para essa 20ª rodada, vamos falar um pouquinho como fomos nessa 19ª rodada, onde a gente pontuou 53,83, uma pontuação mediana, porém, como a rodada foi complicada, eu considerei até uma pontuação boa. Temos um patrimônio ainda estável de 188 cartoletas, muito tranquilo, e temos que também dar uma atençãozinha aqui pelo Cartola, como tá dito. Primeiro, galera, não vai valer por Cartola o jogo da Ponte Preta e do Fluminense, que vai ocorrer agora no meio da semana, porque foi um jogo adiado por causa daquele problema do Abel que ocorreu há 2 rodadas atrás. E também, galera, não vai valer o jogo entre Chapecoense e Corinthians, que vai ocorrer na quarta-feira da próxima semana. É válido por essa 20ª rodada, porém não vai valer para o nosso Cartola. Por isso que nós estamos com uma quantidade mais enxuta de jogos. Somente 9 jogos vão valer para o nosso querido Cartola FC. Tranquilo, então? Dando essas notícias, vamos direto para a nossa escalação da 20ª rodada. Lembremos que vamos tentar mitar com força total na escalação de hoje. Tranquilo? Vou só acertar aqui. Pronto. Primeiramente vamos falar do nosso goleiro, né, galera? Que será o Wilson do Coritiba. É uma opção que, do meu ponto de vista, é muito válido por uma penca de fatores. Primeiro, déficit ofensivo do Atlético Goianiense. Apenas 16 gols marcados até agora na competição. É o segundo pior ataque, só não é pior que o ataque do Avaí, que já só fez 10 gols até o momento. O Atlético Goianiense tem uma média de menos de 1 gol por jogo. Segundo fator importante para colocar o Wilson, o Coritiba vem de 2 vitórias consecutivas e o Wilson fazendo pontuações boas. Lembremos que o Wilson era um jogador muito regular, ó. Na 10ª rodada ele conseguiu pegar uma média de 6,78. Depois, com a queda que o Coritiba teve na competição, a pontuação dele começou a cair também. O Coritiba vem de 2 vitórias, o que fez a pontuação do Wilson voltar a aumentar. É um goleiro que tem uma perspectiva de defesas difíceis muito alta, 38, 25 gols sofridos em relação a 38 defesas difíceis. É uma proporção muito boa para um goleiro. Eu ainda fiquei na dúvida, galera, em colocar o Vanderlei dos Santos, que sempre é uma opção muito válida, extremamente regular. Porém, o jogo é contra o Fluminense e o problema de o jogo ser contra o Fluminense é o ataque do Fluminense, galera. 29 gols marcados pelo Fluminense. O Vanderlei continua sendo uma opção boa. Não vou negar isso. Porém, como o Fluminense já fez 29 gols e é um ataque que só perde pro ataque do Sport, pro do Grêmio e pro do Corinthians, eu tenho uma tendência a ter um pouco de receio em colocar o Vanderlei nessa rodada. Porém, se você quiser, é sempre uma opção muito válida. Lembramos que o Vanderlei tem uma média superior a 10 pontos, o que é muito, mas muito alto mesmo. Porém, estamos indo com o Wilson e seguindo aqui o nosso setor defensivo, vamos para a lateral, que a gente vai colocar o Mena, galera. O Mena, que foi um jogador que despontou em 3 altíssimas pontuações de 16, 13 e até 21, já tem 1 gol e 4 assistências em apenas 8 jogos, uma proporção muito grande. O número de faltas dele é um pouco superior ao número de roubar de bola, o que é uma proporção um pouco ruim, principalmente porque ele é um lateral. Porém, como ele compensa muito avançando na frente,
a pontuação dele acaba se equilibrando contra a Ponte Preta que está ali beirando a zona do rebaixamento, só está na frente da Chapecoense. Lembrando-se também que a Ponte tem um jogo a menos, ou seja, se porventura ela ganhar do Fluminense, ela dá uma respirada bem legal na competição. Na verdade, fica ali quase em 10º lugar, empatado com o Coritiba e com o próprio Fluminense e o Botafogo. O Marrua Sport mostra um futebol superior, galera. Até nesse jogo contra o Corinthians, que a gente teve no meio agora no final de semana, o Sport jogou muito bem, o André teve chances claras. Eu vejo contra uma Ponte Preta que quando joga fora de casa não mostra grande desempenho, uma perspectiva muito grande de vitória do Sport, quem sabe até com SG, por isso estou indo com Mina. Ao lado dele a gente vai escalar o Sid Clay, né, galera? Um lateral muito acima da média, já tem 3 gols e 3 assistências na competição. Scouts dele são bem positivos, como vocês podem ver, apenas uma pontuação negativa e ele conserva a média dele, galera. Como vocês podem ver, a média do Sid Clay sempre está ali entre os 6.53 e 5.87. Isso significa que ele mantém uma regularidade de pontuações boas, como 10, como 5.9, 7.8. Isso muitas vezes até sem o Atlético Paranaense conseguir um SG, mesmo assim o Sid Clay pontuou muito bem. 24 roubadas de bola para apenas 20 faltas cometidas, uma proporção muito boa para um lateral. É um jogador que apoia também muito o time do Atlético Paranaense quando joga pelas laterais, uma perspectiva belíssima para estar no seu time que quer pontuar. Na zaga, galera, eu vou de Pedro Jeromel, né? Jeromel que vai, lembremos, tanto o Grêmio como o Botafogo terão jogos no meio da semana, assim como o Atlético Paranaense. Mas por que Grêmio e Atlético Paranaense na teoria não perdem tanto? Por alguns fatores. Primeiro porque o Grêmio vai jogar a volta dele em casa, jogando nos seus domínios, ou seja, a tendência é que não tenha viagens cansativas. O jogo é contra o Botafogo vai para um tudo ou nada na Libertadores. Precisa fazer o resultado. Eu vejo uma perspectiva, tanto que poupou nesse último jogo aqui do Botafogo, eu vejo uma perspectiva boa de o Grêmio conseguir um SG, principalmente porque o Grêmio impõe muito o seu futebol. Os últimos jogos do Botafogo não estão sendo grandes jogos. Dos últimos 5 jogos, apenas 3 pontos conquistados, foram 3 empates e 2 derrotas. Uma perspectiva boa de bom resultado pelo lado gremista. Então, tô indo com ele, acredito que seja uma das melhores opções que temos, principalmente porque o Jeromel, mesmo quando o Grêmio não consegue o SG, ainda é um jogador extremamente regular. 31 roubadas de bola para apenas 8 faltas cometidas, é mais do que o triplo, ou seja, é expectativa altíssima para o Jeromito. E para finalizar o nosso setor defensivo, eu vou colocar o Canu do Vitória, pegando o Avaí, que é nada mais nada menos que o pior ataque da competição, como eu já havia dito, apenas 10 gols marcados. Se porventura o Vitória sair com SG essa rodada, que eu tô torcendo muito, também lembremos, o Vitória tem uma defesa muito fraca, já são 30 gols sofridos, porém desde que o Wagner Mancini chegou, são um empate e 2 vitórias do time do Vitória, um time que está crescendo bem na competição, já colou ali com o São Paulo, ou seja, temos que também pensar o momento atual. A defesa do Vitória é vazada? 30 gols sofridos é muito gol? Porém, se a gente pegar só os jogos do Wagner Mancini, a gente vê outra coisa. É um 2-0 contra o Flamengo, com o SG. Depois teve uma vitória contundente contra a Ponte de 3-1. E o 17º jogo do Vitória foi um empate que ele conseguiu com o Cruzeiro no Mineirão de 2-0. Ou seja, 3 jogos, 2 SG, e o jogo que ele não conseguiu SG foi uma vitória tranquila contra a Ponte Preta, ou seja, também tem que se levar isso em consideração, e por isso que eu acho o Canu uma bela opção, além de o Canu ser bem regular nas pontuações dele, 4.18 de média, é um jogador que faz mais roubada de bola do que faltas cometidas, avança muito para o cabeceio e já tem 4 SG até o momento. Tranquilo? Vamos agora aqui falar rapidinho do nosso meio de campo. Eu vou logo mostrar as 3 peças para vocês. Tá aqui, vai ser Patrick, Diego Souza e Thiago Neves, galera. 2 meio-campistas do Sport. Primeiro vou falar do Patrick, que é a opção que muita gente pode não olhar muito. Mas, Gustavo, por que tu tá colocando o Patrick? Porque o Patrick, ele tem uma coisa que se aparenta muito com o Zé Rafael do Bahia, que é o quê? É um jogador que, independente do jogo, ele consegue boas pontuações com algumas esporádicas mitagens, como ele fez na 18ª rodada, como ele fez na 8ª rodada. É um jogador que tem 52 roubadas de bola, apenas 26 faltas cometidas. É o dobro em apenas 15 jogos. O jogo do Sport passa muito pelo pé do Patrick.
Jogador muito voluntarioso, com umas médias muito boa. A média do Patrick está em 5.97, é extremamente alta. A regularidade dele é monstruosa. Se a gente pegar as últimas pontuações dele, é basicamente alegria, salve na 13ª rodada. Ou seja, é uma bela opção para estar no seu time e por isso está indo comigo o Patrick. E o outro meio campista do esporte que eu vou colocar é Diego Souza, que é sempre um jogador muito acima da média. 12 jogos, já tem 6 gols. É um jogador com muita eficiência ofensiva, apesar de fazer muita falta e não roubar tanta bola, isso não é um problema, porque ao contrário do Patrick, que é um volante, o Diego Souza é um meio campista ofensivo, muitas vezes funciona até como segundo atacante, às vezes até centroavante do esporte, quando porventura o André é substituído ou algo do gênero. Um jogador que tem sempre médias razoáveis, na última rodada decepcionou um pouco, mas o jogo também era extremamente difícil contra o Corinthians. Então, Diego Souza, para mim o esporte é o maior favorito entre os confrontos válidos pelo Cartola, por isso estou indo com ele. E para finalizar o nosso meio de campo é Thiago Neves, né, galera? Que é um jogador muito regular. Os scouts do Thiago Neves falam por si só. Um jogador que o Cruzeiro chega a ser dependente do Thiago Neves. Quando o Thiago Neves não joga muito bem, o Cruzeiro quase que sempre cai muito o seu desempenho. Por isso estou indo com ele. Eu vejo um favoritismo do Cruzeiro até contra o São Paulo, principalmente porque o São Paulo não está conseguindo bons resultados, galera. Até a última vitória que teve contra o Botafogo, lembremos que foi uma virada de 4-3, mas foi muito mais por um apagão do Botafogo do que pelo São Paulo ter merecido o resultado. Depois perdeu em casa para o Coritiba e nessa última rodada o São Paulo voltou a perder para o Bahia fora de casa, que vinha há quase 2 meses sem vencer na Fonte Nova. Jogar contra o Cruzeiro, vejo perspectiva boa para o Thiago Neves e os scouts dele falam por si só extremamente altos. E agora, galera, vamos para o nosso comando de ataque. Vou ajeitar aqui, que é André Balada, Bruno Henrique e Neilton, galera. O André, não preciso nem dizer o porquê. Já falei que eu acho o Sport o grande favorito dessa rodada. Contra a Ponte Preta, perspectiva grande de gols pelo lado do André. O André, que é um jogador que antigamente era muito conhecido como só imitava quando fazia gol, ele ainda só vai imitar com gol, obviamente, porém mesmo quando não está fazendo gol, ele pelo menos não está negativando, está fazendo pontuações de 2.4, o que já é muito bom, quer dizer que ele não compromete tanto a sua pontuação, se porventura ele falhar, uma média muito boa de 5.67. Os nossos outros dois atacantes, primeiro é o Bruno Henrique, como eu havia dito em relação à defesa do Santos, não colocar tantos defensores do Santos, porque o Fluminense tem um ataque muito poderoso, o contrário também é verdade. Para o Fluminense estar em 10º lugar com o ataque que tem, é porque a defesa é uma porcaria, são 27 gols já sofridos na competição, raramente o Fluminense tem o SG, o Bruno Henrique é um jogador de velocidade, muito incisivo, sempre pode fazer a diferença. As últimas 4 pontuações dele, extremamente boa, uma mitagem alta de 23, 8, 9.7, 4 gols e 6 assistências em 15 jogos, é uma proporção de 2/3 dos jogos que ele joga, basicamente ele tem alguma incisão, tá faltando a palavra, faz algum fato direto de gol, que é o gol ou assistência, ou seja, um jogador muito importante pro sistema tático ofensivo do Santos. E o Fluminense, como eu já disse, que tem uma defesa fraca, e o Santos joga na base da bagunça, ataque com força total pelas laterais, a perspectiva é que o Bruno Henrique possa sim fazer um golzinho, ou pelo menos dar uma assistência nesse jogo, por estará no nosso time. E para finalizar o nosso ataque é o Neilton, né, galera? Um jogador que subiu muito o desempenho dele nessas últimas rodadas, os últimos 4 jogos que ele jogou, somente pontuações altas, 4 gols e 3 assistências em 13 jogos. É um jogador que vai pegar o Avaí, que é um time que naturalmente joga um pouco mais retrancado. Eu vejo uma perspectiva boa de ele conseguir fazer um belo resultado e com isso a gente fazer outra boa pontuação. De técnica a gente vai colocar o professor Vanderlei Luxemburgo. Como eu havia dito, para mim o Sport é o grande favorito entre os times que estarão na competição. Nosso time ficou barato, 140.99 cartoletas, ou seja, nem precisamos gastar tanto para conseguir fazer esse time bacana que ficou com Bruno Henrique, Neilton e André, Diego Souza, Thiago Neves, Patrick, Mena e Sid Clay na lateral, Jeromel, Cano na zaga, Wilson no gol e o professor Vanderlei Luxemburgo. Sempre lembrando para você que assistiu o vídeo até aqui, não papou com like, meu parceiro. Papou com like, se inscreve também no canal se não se inscreveu. Um abraço a todos. Lembremos também que no decorrer da semana vai ter muito mais vídeo, ou seja, fica ligado e valeu!